Outubro foi um mês de mudança de clima nos mercados globais, puxado especialmente pelos Estados Unidos. Depois de encerrarmos setembro com investidores na expectativa de que os juros da maior economia do mundo seguiriam a trajetória de queda de maneira relativamente rápida e que as taxas de longo prazo iam se estabilizar em patamares próximos a 3,5%, uma série de fatores fez o jogo virar. Esses fatores incluíram resultados fortes em diferentes frentes da economia americana, como mercado de trabalho, consumo e investimentos. Inflação praticamente estável, em patamar mais comportado, mas ainda acima da meta. E por último, expectativas de uma vitória republicana nas eleições americanas. Mas qual é a relação do resultado das eleições com os juros? De maneira simplificada, investidores passaram a associar um potencial governo Trump a maior pressão fiscal, inflação mais alta, dólar mais forte e, consequentemente, juros mais altos. Isso por conta de propostas como aumento generalizado de tarifas de importação, cortes de impostos, manutenção de gastos elevados e maior controle migratório. Nesse cenário, setembro encerrou com a curva de juros americana em alta, tanto no curto quanto no longo prazo, trazendo de volta a visão de que os juros mais altos, ao menos quando comparado ao histórico recente, vieram para ficar. Essa dinâmica se aliou à relativa frustração com o pacote de estímulos chinês anunciado no começo do mês e levou a uma forte depreciação cambial em países emergentes, além de pressionar os juros no mundo todo. Por aqui, claro, a gente não foi exceção. E fomos, inclusive, um pouco além. O movimento no cenário externo foi ampliado pelo aumento de ruídos e incertezas fiscais por aqui, especialmente com preocupações crescentes sobre o uso e a pouca transparência de políticas parafiscais, como o uso de fundos e bancos públicos. Os resultados nas eleições municipais, que sinalizou para a fraqueza da base governista, além da falta de clareza sobre um pacote de cortes de gastos estruturais, também contribuíram para a piora de percepção de risco aqui no Brasil. Assim, a gente viu as taxas de juros de longo prazo subirem substancialmente no mês, com o vencimento de 10 anos se aproximando do patamar de 13% ao ano. E o dólar sair de 5,45 no começo de outubro para quase 5,80 no fim do mês. Cenário volátil suficiente para praticamente ofuscar os potenciais impactos positivos da temporada de resultados, tanto nos Estados Unidos quanto o começo da nossa aqui no Brasil, que por hora tem vindo positivos, de maneira geral. Nesse contexto, a nossa visão de alocação reflete um panorama marcado por incertezas e oportunidades. Mas quem vai contar pra gente como isso se traduz na diversificação das nossas carteiras de alocação é o Rodrigo Sgavioli, nosso head de alocação. É com vocês, Gavi. Para o mês de novembro, realizamos uma redução de 2,5 pontos percentuais da exposição em fundos listados nas 3 carteiras das políticas de investimento. O prêmio de risco dos fundos imobiliários, principal categoria dessa classe, vem apresentando em 2024 um menor patamar se comparado ao do ano passado. Mais recentemente, esse prêmio de risco convergiu para a média dos últimos 5 anos, reforçando a queda marginal da atratividade da classe de ativos em termos de risco ajustado ao retorno esperado. Com essa movimentação, o posicionamento em fundos listados nas carteiras passou de sobrealocado ou overweight para neutro. Na outra ponta, decidimos por aumentar a exposição em multimercados nos mesmos 2,5 pontos percentuais, também nas 3 carteiras, mantendo de qualquer forma ainda o posicionamento da classe de ativo como neutro. Recentemente, vem acontecendo 2 grandes movimentos por parte dos fundos macro, principal instrumento dessa classe. Redução na exposição deles no chamado Kit Brasil, que é quando se está aplicado em juros nominais e ou juros reais, se está comprado em bolsa brasileira e também comprado na nossa moeda, o real. Segunda mudança, o aumento de exposições em ativos globais. Esses movimentos estão fazendo com que haja uma maior dispersão de resultados entre os fundos multimercado macro, além de estar contribuindo para a redução da correlação de curto e longo prazo dessa classe de ativo com as classes de renda fixa, como a de inflação, por exemplo. Esse efeito contribui para a descorrelação total dos portfólios, tendo potencialmente uma melhora na relação de risco-retorno. No mais, seguimos com exposições relevantes em renda fixa em todas as carteiras, tanto no pós-fixado quanto no pré e em ativos de inflação. Essa maior exposição em renda fixa acontece especialmente nas políticas mais conservadoras, ressaltando que o momento exige cautela redobrada com excessos de exposições a ativos de crédito de empresas muito alavancadas e que tenham vencimentos muito longos dos ativos. Dito isso, vamos saber as atualizações também nas carteiras do Research com a Raquel. Conta pra gente, Raquel.
Então vamos lá para os destaques de research. Começando por renda fixa doméstica. Outubro reforçou que o carrego deve seguir o melhor amigo do investidor. Como a gente comentou, a alta dos juros futuros por aqui ganhou ainda mais força no último mês. E um cenário que uniu a piora da percepção de risco fiscal doméstico com a abertura da curva de juros lá nos Estados Unidos, que refletiu também, em parte, as preocupações fiscais na maior economia do mundo. Assim, as taxas de títulos IPCA+, ou seja, aqueles que pagam uma taxa pré-fixada além da variação da inflação no período, subiram ainda mais, atingindo níveis historicamente altos. E em bom português, é raro e não acontece muito. Por isso, a nossa carteira de renda fixa desse mês destaca os títulos públicos atrelados à inflação, que permitem inclusive que o investidor alongue um pouco mais o prazo, garantindo tal carrego, que para a NTN-B 2030, por exemplo, vai ser de pouco mais de 35% acima da inflação, considerando as taxas de hoje. Mas atenção, o período até o vencimento desses títulos deve ser acompanhado de bastante volatilidade nos preços, a famosa marcação a mercado. Por isso, lembre-se, carrego e respeito ao seu perfil e a parcela recomendada para sua política de investimentos serão essenciais. Movendo agora para a classe de fundos listados. Nessa classe, a gente destaca a nossa carteira fundamentalista de fundos imobiliários. Nesse mês, a gente manteve o equilíbrio da composição entre os fundos de papel, que são aqueles fundos compostos de títulos de renda fixa, e fundos de tijolos, ou seja, compostos por imóveis, com aproximadamente 50% cada como parte da carteira. Além de, claro, o foco no longo prazo. Isso porque a alta dos juros de curto e longo prazo nos últimos meses tem impactado o mercado de FIIs, assim como a gente vê em outras classes de ativos de maior risco. Afinal, juros altos significam maior freio na economia, piora no risco de inadimplência dos imóveis e dos títulos de renda fixa, ao mesmo tempo em que elas pesam na avaliação patrimonial dos FIIs. Esse movimento é natural, mas a gente recomenda que o investidor mantenha a cautela e a visão de longo prazo. Por isso, a nossa carteira mantém a exposição a fundos com fundamentos sólidos que priorizam ativos com localização privilegiada e crédito de alta qualidade quando a gente olha para os FIIs de papel. Por fim, mas não menos importante, renda variável brasileira. Olhando para as nossas carteiras de ações, a gente ainda acredita que os preços atuais não exigem que o investidor tome riscos desnecessários. Por isso, os principais guias das nossas exposições nas carteiras seguem setores e empresas menos relacionados aos ciclos econômicos, como de elétricas e saneamento, e financeiro, com baixa alavancagem, fundamentos sólidos e bom histórico de pagamento de dividendos. E como o grande destaque de novembro são as eleições americanas, vale destacar, essas recomendações seguem válidas independente do resultado, e a história mostra que a performance da nossa bolsa não tende a ser relacionada aos desfechos eleitorais americanos. Aqui vale o destaque, no momento em que eu gravo esse vídeo, a gente ainda não tem o resultado das eleições nos Estados Unidos. Dito isso, setores e empresas podem e devem reagir de maneira diferente conforme o resultado das eleições. Então é isso, pessoal. Por esse mês eu fico por aqui. Até o próximo Onde Investir.